Olá, pessoas queridas. Mais uma semana, uma história para a Associação Sagres, Histórias Contadas. Desta vez, é uma história que pode estar dentro do tempo, de um tempo que a gente não sabe há quanto que aconteceu, mas que se repete diariamente por uma situação. A situação quando a gente se preocupa demais das coisas. Eu vou contar o homem sem preocupação. Era uma vez, num determinado reino, um rei que se preocupava com as mínimas coisas. Se um belo dia ele machucasse seu dedo, ele achava que dali ele teria uma doença terrível. E assim ele poderia morrer por causa de um machucado na pontinha do dedo. Preocupar-se com seu governo, o jeito que ele governava, ele não se importava muito. Se importava com as coisas que ele sentia, com as coisas que ele pensava. Se o dia era bom hoje, pode ser que amanhã fosse péssimo. E isso desanimava. E o conselheiro sempre ao seu lado, acalmando, orientando, até que um momento o conselheiro chegou a ele e disse: Rei, quem sabe você sai do seu trono e vai até a aldeia. Garanto que você vai aprender algo muito interessante e verdadeiro com um homem que vive na aldeia, uma pessoa muito simples. O rei, ele acreditou e confiou com o olho direito e desconfiou com o olho esquerdo. Mesmo assim, ele resolveu fazer esta situação e experimentar esse algo tão diferente. Sair da sua corte, se fantasiar de mendigo, colocou uma roupa toda rasgada e suja, passou uma poeira no seu rosto, nos cabelos, deixando-os duros, e se aproximou da casa do homem. Logo que chegou, ele ouviu risadas e conversa e um clima muito amistoso. Lá estava um casal diante da sua mesa, fazendo a refeição noturna. Ele espiou pela janela, o homem viu que tinha alguém espiando, então convidou para sentar-se à mesa também. Mendigo, venha cá! Abriu a porta da sua casa e aceitou aquele pedinte. Então repartiu o pão, ofereceu o que beber. Imediatamente o rei ficou muito curioso por sentir aquele clima tão amistoso e perguntou: Você é feliz? O homem falou: Sim, eu sou feliz. E você trabalha com o quê? Eu conserto panelas. Mesmo aquela que esteja mais estragada e velha, eu a conserto. E assim eu me mantenho com o pouco que recebo. E fico muito feliz por isso. O rei então perguntou: Mas você no futuro não se preocupa se tiver alguém que o cuide? Você tem filhos? Ele disse: Basta ter a minha esposa, a vida que a gente vive, o que eu ganho é sempre o suficiente. O rei então se despediu, voltou para o palácio pensando: Este homem vive sem preocupação, mas eu vou aprontar para ele. Vou ver se realmente ele vive sem preocupação. Na manhã seguinte, decretou e espalhou a notícia por todo o reino que quem consertasse panelas deveria ser proibido de consertar. Mesmo a panela mais velha não poderia ser usada no reino. E sim que comprassem panelas novas. Assim ele estaria movimentando toda a dinâmica comercial no reino dele. E o homem, então, acordou sabendo daquele decreto. Pensa que ele se importou? Não, ele saiu a caminhar e avistou logo adiante uma casa onde tinha um senhor no telhado, passando trabalho, já cansado do trabalho e do esforço que tinha de arrumar as suas telhas. Então ele se prontificou e auxiliou o homem. Assim ele ganhou um dinheiro.
Na noite daquele dia, o rei voltou na mesma hora da refeição na casa daquele homem e viu que a mesa estava com mais alimentos ainda. Então ele perguntou: Ué, você ainda continua trabalhando com as panelas? Ele disse: Não, eu consertei o telhado do meu vizinho, que mora mais adiante. E assim ele me pagou um bom dinheiro, mais do que eu ganhava com o conserto de panelas. Assim eu estou muito feliz agora. O rei ficou indignado. Internamente ele falou: Vou para o palácio e vou amanhã decretar mais alguma coisa. E assim saiu um novo decreto: que todas as pessoas que consertassem qualquer coisa parassem de consertar e que os homens se alistassem ao exército real. E assim foi que os homens se alistaram, inclusive aquele que consertava panelas e que um dia consertou telhados. Eles se alistaram, receberam imediatamente um uniforme azul, um capacete e uma espada de ferro com uma bainha. Na noite que os homens se alistaram e receberam os seus pertences para serem soldados do rei, o rei voltou à casa daquele homem e viu que na mesa tinha fartura, tinha frutas secas, frutas exóticas, tinha pão, tinha vinho. E ele perguntou o que tinha acontecido, porque ele sabia, como rei, que os soldados receberiam o seu salário somente no final do mês, e esse seria o jeito dele perceber e pensar como que o homem ia sobreviver, sentindo a dificuldade e podendo se preocupar com o futuro. Só que isso não aconteceu. Ele falou então: Ué, você agora é um soldado do rei? E como que você faz para se manter? Ele falou: Vou lhe contar um segredo. Não conte a ninguém. Eu peguei a espada de ferro, parti em vários pedacinhos e assim eu vou poder viver bem vendendo o ferro, que vai servir para alguma coisa. O rei não se conteve. Ficou então furioso. Naquela noite, ele quase não dormiu direito. Na manhã seguinte, ele convocou toda a população e também os soldados e pediu que da sua cadeia real fosse tirado a pessoa que estava mais tempo presa, que era considerado um bandido. Chamou todos e, ao apresentar os soldados, falou que ia escolher um dentre eles para acabar com a vida daquele homem que estava tanto tempo na cadeia. E ele olhou um a um, até encontrar o seu homem, aquele que tinha lhe dado as refeições durante aquelas noites. Chamou ele e falou: Agora eu quero que você execute em praça pública este homem. Aí o homem ficou sem ter muito, pediu um tempo para pensar, e falou: Mas rei, eu não sou soldado. Quem executa a pena de morte, senhor, é o carrasco. Eu não sou um carrasco, eu sou um homem simples. Então, me conceda um pedido, me conceda. Aí o rei: Sim, o que você quer? Eu vou orar para Deus. Vou orar e pedir que um milagre aconteça. Nesse momento, o nosso homem, com a espada de madeira dentro da bainha,
ergueu as mãos para o céu e pediu misericórdia a Deus que, ao tirar a sua espada da bainha, que ela aparecesse em forma de madeira. E se assim fosse, ele estaria libertado. E o prisioneiro também. Assim foi que, quando ele tirou a espada da bainha, apareceu uma espada de madeira que sequer brilhava ao sol. E assim, as pessoas se ajoelharam também ao chão e falaram: um milagre! Um milagre aconteceu! O rei, então, baixou seus olhos e falou: agora sim, ele tinha entendido o que era estar vivendo sem preocupação e acreditando na providência divina. Chamou aquele soldado perto de si e perguntou: você me reconhece? O soldado olhou bem e percebeu os olhos e as feições e, enfim, o reconheceu. Você era aquele mendigo que apareceu na minha casa. Sim, agora eu compreendo e aceito. Podemos viver de outra maneira. Assim, ele convidou aquele homem simples da vila a ser o seu conselheiro, porque depois disso ele passou a ver a vida de uma outra maneira, mais tranquila e com mais confiança no futuro. Uma boa semana para nós. Até a próxima, que já será uma história contada no mês de setembro. Até mais.